Graça e paz do Senhor. Hoje eu gostaria de falar com vocês a respeito de quando Deus resolve nos contrariar e de que maneira Deus nos contraria, de que maneira o Senhor contraria as respostas às quais nós esperamos receber. O tema da nossa mensagem hoje é quando Deus diz não. No livro de 2 Samuel, no capítulo 7, a palavra de Deus diz: vá dizer ao meu servo Davi que assim diz o Senhor: você construirá uma casa para eu morar? Quando a sua vida chegar ao fim e você descansar com os seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-los, um fruto do seu próprio corpo, e eu estabelecerei o reino dele. Será ele quem construirá um templo em honra ao meu nome, e eu firmarei o trono dele para sempre. Isso está no livro de 2 Samuel, no capítulo 7, os versos 5, os versos 12 e 13. Nós nunca queremos ouvir um não quando precisamos de ajuda, quando pedimos alguma coisa ou quando queremos comprar algo. Nosso desejo é sempre ouvir sim, sim e sim. Davi esperava ouvir um sim de Deus, assim como do profeta Natan. Afinal de contas, Davi queria honrar a Deus construindo um lugar de adoração a Ele. Natan estava tão certo do sim de Deus que orientou Davi a seguir o seu coração. Aquele lhe parecia um plano com uma boa motivação. Mas Deus, então, resolveu interferir. E naquela mesma noite, Deus falou a Natan. E o profeta compreendeu que teria de dizer a Davi que aquele não era o plano de Deus. A negativa de Deus significa que ele não se importava conosco. Não significava dizer que ele não se importava com os planos de Davi, mas que ele tinha um propósito maior. O que você pediu pode ser perigoso, pode estar em segundo plano ou pode ser errado. Talvez sua motivação não tenha sido correta e Deus sabiamente te disse um não. Quando ouvimos um não de Deus, devemos confiar na sabedoria dele. É possível que esteja assinalando um sim em outra direção. Davi recebeu um decepcionante não, mas viu também um sim futuro. O filho de Davi, Salomão, construiria um templo com recursos ainda mais gloriosos que qualquer outro. Quando Deus disser um não a alguns de seus pedidos em oração, agradeça-lhe por sua sabedoria. Diga-lhe que ficará na expectativa do bem que resultará. Oração. Essa deve ser a direção das nossas expectativas. Quando Deus nos contraria, isso não significa dizer que Ele não se importa conosco. Deus disse não a Jeremias e a Ezequiel. Das duas situações muito parecidas dos profetas, que sabiam que seu povo seria derrotado em guerra, que seria destruído e degradado, existiam muitos falsos profetas pregando bênção. Mas Deus não era com ele, eram apenas espíritos de mentira favoráveis ao povo. Jeremias começa a orar e pede a Deus 2 vezes para poupar ao povo. Isso está escrito no livro de Jeremias, no capítulo 7, verso 16, e também no capítulo 11, verso 14.
pedidos que são negados. E então na terceira vez Deus é taxativo e categórico e diz assim: disse-me porém o Senhor, ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, não poderia estar a minha alma com este povo. Lança-os diante da minha face e saiam eles. Está escrito no livro de Jeremias, no capítulo 15, verso 1. Deixa Deus chegar ao ponto de pedir a Jeremias que não orasse pelo povo, tamanha a situação crítica do povo. Coisa semelhante acontece com Ezequiel. Ele chama por seu povo, está escrito no livro de Ezequiel, no capítulo 9, verso 8, também no capítulo 11, verso 13. Mas outra vez Deus é taxativo. Ainda que estivessem no meio dela 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça livrariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor Deus. Está escrito no livro de Ezequiel, capítulo 14, verso 14. Mais uma vez uma situação extrema. Deus não podia perdoar tamanhos pecados e dureza de coração. Vemos aí que o homem, mesmo sendo santo, justo e temente a Deus, Deus sempre tem um propósito maior, que muitas vezes vai além do que imaginamos. Deus diz não a Baruque, cujo nome significa abençoado, bendito. Baruque, o escrivão, foi um homem que escreveu o livro de Jeremias, já que este era analfabeto. Está escrito no livro de Jeremias 36, verso 4. Inclusive, alguns achavam que o próprio Jeremias falava influenciado por Baruque, conforme o livro de Jeremias, capítulo 43, verso 3. Baruque era um homem culto, inteligente, temente a Deus. E como ele cria que Deus ia deixar Judá derrotada, destruída e degradada, pediu a Deus vida e prosperidade. Quem não quer essas coisas? Mas só que a nação estava em crise. Deus então responde também taxativamente. Assim diz o Senhor, Deus de Israel, acerca de ti, ó Baruque. Disseste, ai de mim agora, porque acrescentou o Senhor tristeza à minha dor. Estou cansado do meu gemer e não acho descanso. Isso lhe dirás, assim diz o Senhor, eis que sou a demolir o que edifiquei e a arrancar o que plantei, isso em toda esta terra. E procura tu grandezas para ti mesmo, não as busque, pois eis que estou trazendo mal sobre toda a raça, diz o Senhor. Porém te darei a tua vida por despojo em todos os lugares para onde fores. Está escrito no livro de Jeremias 45, de 2 a 5. Deus, é claro, não pode ser injusto, beneficiando alguns por meio da destruição total. Seria uma total injustiça, segundo o caráter de Deus. Aliás, o desejo de Baruque pode ser muito bem o desejo de muitos crentes de hoje, que em momentos de crise só pensam em se livrar e não em orar e buscar outros para se voltarem para Deus. Querer riquezas e grandezas não é pecado, mas só o fato de buscar isso em primeiro lugar, em vez de buscar o reino de Deus e sua justiça, é um equívoco, segundo o livro de Mateus, capítulo 6, verso 33. O próprio apóstolo Paulo recebeu um não de Deus. Paulo era um homem culto, de grande influência. A prova disso é que ele recebeu cartas e perseguia cristãos. Mas no livro de Atos, no capítulo 9, dos versos 1 e 2, ele parece viver um paradoxo, porque ele tinha um espinho na carne. Por 3 vezes ele orou ao Senhor, pedindo a Deus que o tirasse, e recebeu um não de Deus. E está escrito para que não me exaltasse demais. Pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exaltasse demais, acerca do qual 3 vezes roguei ao Senhor que eu afastasse de mim.
mim. E ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Está escrito no livro de 2 Coríntios, capítulo 12, versos 7 a 9. Entendesse de que esse espinho na carne era justamente as condições físicas dele, pois afinal ele sofreu açoites, foi apedrejado, roubado, sofreu naufrágios. Então seu pequeno corpo já não estava em seu estágio agradável, era surrado. Para um homem acostumado a ser venerado de palavras fortes, isso era humilhante. Mas Paulo, apesar de viver em condições físicas desprezíveis, vivia em um estado glorioso de graça divina. E o que isso traz de lição para todos nós? Que Deus se importa muito mais com o nosso estado espiritual do que com o nosso bem-estar material. Que a riqueza da grandeza, da graça de Deus é o que nos traz a grandeza espiritual e o crescimento, o qual Deus se propõe a nos fazer edificar em graça divina. Deus se preocupa muito mais com as pessoas do que com as coisas. Somos servos e Deus é Senhor. Aceitemos, pois, a sua boa e perfeita vontade em nossas vidas, porque isso é o que lhe agrada. O não de Deus pode ser doloroso para nosso estado material, mas isso sempre nos trará um estado de glória. E a riqueza da sua graça é o estado do porvir, da graça celestial que nos aguarda. Que isso possa ser entendido por cada um de nós, para a glória de Cristo Jesus em nossas vidas. Amém.